Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Yogi Curioso. Neste vídeo vamos falar sobre frequências absolutas e relativas. Ora então, vamos lá falar sobre frequências. O que é uma frequência? Em estatística, a frequência de um evento I é o número de vezes, NI, que esse evento ocorre numa experiência ou num estudo. E será a letra que nós vamos atribuir aos eventos que nós vamos estar, neste caso, a medir ou a contar. E o N será o número de vezes que esse evento aconteceu num determinado período ou num determinado espaço. Então, aqui num exemplo vamos ver. Imaginem que eu tenho um stand e quero saber, num ano, as vendas dos meus carros e que estou curioso por saber qual é a cor mais vendida. Então, o que é que eu vou fazer? Vou buscar a minha lista de carros vendidos e vou ver quantos carros é que eu vendi. Então eu vou ter aqui 12 carros azuis, 15 vermelhos, 2 cor-de-rosa, 34 brancos, 27 cinzentos e 50 carros pretos. Claramente que a cor mais vendida é o preto. Ora, no slide anterior nós tínhamos evento I. O evento I, neste caso, o evento I será a cor dos carros. I será o índice, ou seja, azul, por exemplo, será o índice 1, vermelho será o índice 2, 3, 4, 5, 6. E o NI será o 12, o 15, o 2, o 34, o 27 e o 50. Será NI, neste caso o azul será N1, N índice 1 será igual a 12. Vou escrever aqui, N índice 1 igual a 12. Teremos N índice 2 igual a 15 e por aí afora. Esta será a maneira que nós temos de... a nomenclatura que nós usamos para identificar as frequências deste meu exemplo. Estas frequências que eu estou aqui a escrever, estes números que eu tenho aqui, são denominadas por frequências absolutas. Ou é a frequência absoluta porquê? Porque é o número total de eventos ou de objetos que eu contei num determinado espaço ou num determinado tempo. A frequência relativa é uma frequência que está relacionada com outro valor, por isso é que é relativa a qualquer coisa, e é, neste caso, ao número total de observações ou de eventos ou de contagens que nós temos nos nossos dados. Nós temos aqui a forma com que vamos calcular isso e, por exemplo, aqui para este valor será NI, será o nosso 12, e o N grande será 140, que é o número total de valores que nós temos recolhidos. Ou seja, será 12 mais 15 mais 2 mais 34 mais 27 mais 50, que é 140. E vai dar 0,086. E assim sucessivamente calculando as outras frequências relativas. Por isso é que é uma frequência relativa, porque estamos a relacionar a nossa frequência dos nossos valores, o nosso NI, com o número total de valores que temos na nossa amostra. Muitas vezes a nossa frequência relativa também é transformada numa percentagem e isso faz-se fazendo aquela fórmula que tínhamos antes, NI sobre N vezes 100. É a mesma fórmula que nós tínhamos, mas multiplicamos por 100 para termos estes valores que serão as nossas percentagens, ou seja, no meu caso será a percentagem de carros azuis que eu vendi esse ano será de 8,57%. A percentagem de carros vermelhos será 10,71 e assim sucessivamente. Reparem que eu não tenho este valor, não é bem igual a este, mas tem a ver com os arredondamentos que o programa que eu utilizei para gerar estes dados fez e eu cancelava os arredondamentos à terceira casa decimal e então aqui o 5 e o 7 arredondaram para o 6, por isso é que eles não são exatamente iguais, mas tem a ver com essa questão dos arredondamentos, só para ficar claro. Depois temos a frequência absoluta cumulativa. É uma frequência que vai sendo acumulada ao longo dos nossos dados. Vamos ver. Eu tenho aqui carro azul, tenho 12 vezes e aqui tenho 12 vezes. Carro vermelho tenho 15 vezes e aqui já tenho 27. Porquê? Porque eu somei este valor, 27, vai ser a soma deste com este. 29 vai ser a soma deste mais este. Mais este, ou seja, vai ser a soma do carro azul, vermelho e cor-de-rosa. E tenho 29. E assim sucessivamente até chegarmos ao valor total de amostras que eu tenho. Muitas vezes este tipo de operação
é útil para percebermos como a nossa distribuição de valores se está feita. Nós vamos já ver a seguir uns gráficos que nos permitem visualizar isso. De maneira semelhante, vamos ter a nossa frequência relativa cumulativa. Vocês podem, tanto faz ser cumulativa como acumulativa, são sinónimos, não há grande diferença. Significam exatamente a mesma coisa, que é vamos acumulando os valores por aqui abaixo até chegar ao total. Na frequência relativa cumulativa, nós vamos somando as frequências relativas, ou seja, este para aqui, este valor será a soma destes dois, o 0,207 será a soma deste mais este e este, por aí afora, até chegarmos ao valor de 1. Se vocês não obtiverem 1 no final de somarem as frequências relativas todas, então ou as vossas frequências relativas estão mal calculadas ou vocês enganaram-se no processo desta soma, porque no fim o valor nunca pode ser superior a 1. Para representar graficamente as frequências, nós utilizamos, ou utiliza-se normalmente, histogramas. Temos o nosso gráfico de barras e vamos pondo os valores por ordem, em que aqui nos y temos a frequência com que esse valor aparece e em baixo no x temos as nossas categorias. E assim podemos ver como a nossa distribuição vai por aqui abaixo e acima, e temos o nosso histograma que nos mostra visualmente, graficamente, qual é, por exemplo, o carro, a cor de carro mais vendida ou a segunda cor de carro mais vendida. Podemos ver pelo gráfico que seria o preto e o branco em segundo lugar. De maneira semelhante, também temos o gráfico da frequência relativa, com a exceção de que no eixo dos y vamos ter o valor da frequência relativa e não o valor absoluto. De resto, o gráfico é em tudo semelhante ao da frequência absoluta. Na representação gráfica de frequências absolutas cumulativas, podemos ter um gráfico deste tipo e este gráfico mostra-nos como a distribuição poderá estar feita. Reparem que eu tenho esta curva que não é bem direita, só por aqui acima. Todas as frequências ou todos os gráficos de frequências absolutas cumulativas ou de frequência relativa cumulativa sobem. Ok? Porquê? Porque nós estamos sempre a acumular valores, ou seja, não é possível ter um gráfico que faça assim numa frequência absoluta ou relativa cumulativa. Ele acaba sempre por subir, ok? Por isso, nas frequências, nas representações gráficas cumulativas, o nosso gráfico sobe sempre e pode subir de maneiras diferentes. Este, por exemplo, sobe relativamente devagar aqui no início, mas depois sobe mais, o que significa que as categorias com mais valores ou que representam mais na distribuição estão para este lado, estão estas aqui, é o branco, o cinzento e o preto. Mas se, por exemplo, eu tivesse um gráfico que fizesse logo assim, significava que as categorias que tinham mais representatividade, que tinham mais valores, estariam aqui no início, neste caso poderia ser o azul e o vermelho, e depois as outras teriam poucos valores. Ou seja, este gráfico dá-nos uma perspectiva da distribuição dos nossos valores pelas nossas categorias. Na representação gráfica da frequência relativa cumulativa, é muito semelhante à absoluta. A exceção é que a nossa escala aqui é diferente, é de 0 a 1, mas a leitura deste gráfico lê-se exatamente da mesma maneira que a absoluta, que será que, como o gráfico aumenta mais aqui para o fim, que os valores, ou seja, que as categorias que contêm mais valores estão aqui para o fundo, seria o branco, o preto, o cinzento. Se, mais uma vez, se o nosso gráfico fizesse algo assim, significava que os valores estariam mais aqui no azul e no vermelho, e que havia poucos valores para o cor-de-rosa, o branco, o cinzento e o preto. Reparem que aqui entre o vermelho e o rosa não há praticamente subida nenhuma. Porquê? Porque só temos 2 cor-de-rosa e este valor daqui para aqui só subiu 2 unidades. Então dá perfeitamente para perceber que não há muitos carros cor-de-rosa. Em resumo, frequência absoluta são os valores totais das nossas observações, ou seja, o número de vezes que o evento I acontece. Neste caso, o evento I será azul, acontece 12 vezes, o evento I, o vermelho, será 15 vezes, e por aí fora, até ao preto, que aparece 50 vezes.
A frequência relativa é o número de vezes que o nosso evento aparece a dividir pelo número total de vezes que todos os eventos aparecem. Depois temos a frequência absoluta cumulativa, que será a soma de os eventos uns a seguir aos outros, ou seja, o azul, depois a soma do azul com o vermelho, a soma do azul com o vermelho com o cor-de-rosa e por aí abaixo. E a frequência relativa cumulativa, que é tudo em semelhante à absoluta, em que será a frequência relativa do azul mais a frequência relativa do azul e do vermelho, a frequência relativa do azul e do vermelho e do cor-de-rosa e assim sucessivamente. E estes são os 4 tipos de frequências que eu julgo que serão os mais usados em estatística e que dão muito jeito para nós conseguirmos organizar as nossas ideias e perceber um bocadinho melhor como se comportam os nossos dados. E pronto, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenhas gostado. Se tens alguma dúvida ou se queres deixar alguma sugestão, escreve nos comentários e não te esqueças de subscrever este canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.